Verdadeiro ancestral. Parte 3. Um vento frio soprou pelo corredor principal, passando pelas brechas na barricada e varrendo os homens sobreviventes da Brigada de Propagação da Morte, todos os 42. O salão principal era a parte mais espaçosa do sistema de cavernas, por isso era comumente usado como área de jantar. No entanto, agora era uma fortaleza de emergência. Esta série de cavernas, o esconderijo dos mercenários, estava centrada em torno deste corredor longo e estreito. Várias cavernas menores irradiavam ao longo de seus lados e eram usadas como aposentos pessoais, arsenais e armazenamento de alimentos. Portanto, se este lugar fosse tomado, os outros locais também cairiam facilmente. Quando atacados, fazia sentido designar este local como o pivô de sua linha defensiva final. Dito isso, pode ter sido chamado de fortaleza, mas não foi construída de acordo com os padrões de uma. Eles haviam virado suas mesas rústicas e empilhado caixas para formar uma barricada simples. Depois disso, eles amarraram várias cordas na altura do peito entre a entrada do salão principal e a barricada, a fim de afastar qualquer um que tentasse atacar a barricada. Assim que o inimigo colidisse com os obstáculos, os defensores poderiam evitar ser arrastados para um corpo a corpo. Quase todos estavam posicionados atrás desta formação defensiva, segurando suas bestas enquanto esperavam no centro, nas alas esquerda e direita. Mesmo que se tratasse de uma partida de tiro, as dimensões do salão principal e o tamanho da entrada deram uma vantagem avassaladora aos defensores no salão. Além disso, agora que estavam todos espalhados, os atacantes acabariam levando fogo de todos os defensores, não importando onde decidissem atacar. Mesmo os ataques de efeito de área teriam problemas para eliminá-los porque estavam espalhados. Esse arranjo de tropas foi projetado para fornecer fogo de cobertura e foi chamado de fogo cruzado. Era uma formação simples, mas poderia conter uma força inimiga maior do que ela. E então, olhares inquietos começaram a aparecer nos rostos dos homens. Enquanto os homens tremiam, suas camisas de cota de malha estremeciam junto com eles, produzindo o farfalhar de elos deslizando sobre outros elos. O interior da caverna era fresco e bastante confortável, mesmo nos dias de verão. No entanto, o que eles sentiram agora não era exatamente frieza. Agora mesmo, gargalhadas haviam soado do lado de fora. Devido aos ecos dentro da caverna, ela se transformou em uma risada estridente e assexuada, que foi o que os gelou até os ossos. Eles acreditavam que, uma vez que o homem mais forte da Brigada de Propagação da Morte, Brain Unglaus, havia feito uma surtida, não havia necessidade de construir uma barricada ou algo parecido. Essa risada havia destruído sua convicção. O Brain era imbatível. Isso foi o que eles acreditaram. O Brain era muito mais forte do que um homem comum. Nem mesmo os cavaleiros imperiais poderiam derrotá-lo. Nem mesmo os monstros podiam. Ele poderia matar um ogro com um golpe, atacar uma horda de goblins sozinho e derrubá-los como grama. Se toda a Brigada de Propagação da Morte cruzasse as lâminas com ele, ele poderia muito bem acabar pegando todas as suas cabeças. O que mais eles poderiam chamá-lo, mas seu homem mais forte? Mas se tal homem tivesse sido derrotado, o que isso significava? O fato de que alguém poderia lutar contra Brain e ainda rir assim só poderia significar uma coisa. Todo mundo sabia, mas ninguém ousava dizer. Tudo o que eles podiam fazer era olhar silenciosamente um para o outro. Os olhos de todos aqui reunidos foram sem palavras para a entrada do salão, na direção do resto da caverna. A tensão no ar engrossou, e então? O som de corrida veio na direção deles, ficando cada vez mais alto. Alguém engoliu em seco alto. Os sons de várias cordas de besta sendo puxadas para trás podiam ser ouvidos em meio ao silêncio. Enquanto os mercenários vigiavam a entrada do salão, um homem apareceu correndo, ofegando pesadamente. Foi um milagre ninguém ter disparado contra ele. Brain! O homem que gritou foi o chefe dos mercenários, o líder da brigada. Logo, uma grande ovação explodiu pelo corredor. Seus aplausos jubilosos vieram de sua crença de que ele havia derrotado o intruso. Houve sons de vozes parabenizando Brain, bem como de mãos dando tapinhas no ombro uma da outra. Eles cantaram o nome de Brain repetidamente. Em meio a esse elogio, Brain ficou na entrada do corredor, segurando sua arma em uma mão impotente enquanto observava silenciosamente os rostos dos mercenários ao seu redor.
Não, isso não estava certo. Sua expressão sugeria que ele estava procurando por algo. Os aplausos morreram como se suprimidos, enquanto os mercenários pegavam o estranho humor de Brahim. O Brahim correu para a barricada. Oi! Espere, vamos abrir para você. Brahim não deu atenção a essas palavras enquanto ele se contorcia na barricada, forçando seu caminho sem perder um único momento antes de continuar sua corrida. Ele sentiu os mercenários olharem estupidamente para ele enquanto ele abria uma porta. Isso levou a uma caverna que estava sendo usada como depósito, e ele correu para dentro. O que está errado? Ele colocou algo lá? Quem sabe? É uma sensação estranha. Ele estava chorando? Isso não poderia ser. Eles colocaram a cabeça para fora para olhar a porta que se fechava, mas os mercenários estavam completamente perplexos com o estranho evento que havia ocorrido diante deles. Apenas uma pessoa aqui estava carrancuda, o líder da brigada. Isso porque apenas ele, não, Brahim também sabia, então eram dois, tinha uma ideia do que estava acontecendo. No entanto, ele não teve tempo de verificar suas suspeitas. O som de passos lentos e graciosos se aproximou, seguido pelo lento aparecimento de um estranho na entrada. Nenhum deles tinha ideia de quem era essa pessoa. Como ninguém do grupo conhecia esse estranho, ficou claro que foi o intruso quem provocou o distúrbio, e a comoção desapareceu em um instante. Impossível. Se esse fosse realmente o caso, isso significaria que a razão pela qual Brahim estava aqui agora tinha dado uma volta de 80 graus. Se o intruso ainda estava vivo, significava que ele havia fugido para cá. Além disso, havia apenas um intruso, com as costas curvadas de uma forma bizarra. Não era alto e parecia uma menina. Seus braços pendurados frouxamente abaixo dela, assim como sua cabeça. O estranho era que, dada a posição de sua cabeça e a parte inferior de seu pescoço, parecia que este último era 3 vezes mais longo do que o de um ser humano normal. Ela tinha uma cabeça cheia de lustrosos cabelos prateados que se arrastavam pelo chão quando ela entrava lentamente no corredor. Ela usava um vestido primorosamente trabalhado, que parecia envolto em trevas. Ninguém falou. Uma onda de frio de parar o coração acompanhou esse rosto terrível. Sua cabeça se ergueu lentamente, seu rosto obscurecido pelos fios de cabelo prateado. Através deles, eles puderam ver um par de luzes vermelhas, que lentamente diminuíram para a nitidez de uma agulha. Todos sabiam o que isso significava, para seu infortúnio. Ela estava rindo. Essa garota assustadora ergueu a cabeça, revelando um belo rosto. No entanto, nada poderia ser mais revoltante para as pessoas que acabaram de ver o estado dela. Essas características elegantes pareciam uma máscara esculpida por um artista de primeira linha. Boa noite a todos. Meu nome é Shaltear Bloodfallen. Este é o ponto de chegada? Isso significa que o jogo de pega-pega acabou? Enquanto ela pronunciava aquelas falas confusas, a garota, Shaltear, olhou em volta. No entanto, aquele lindo rosto dela se enrugou, provavelmente porque ela não havia encontrado a pessoa que procurava. No silêncio ininterrupto, a voz da garota ressoou mais uma vez. Estamos brincando de esconde-esconde, não? Ela riu alegremente, aparentemente se divertindo com isso. Shaltear abaixou a cabeça e riu, seu cabelo prateado cobrindo seu rosto. Enquanto os mercenários engasgavam com a visão diante deles, a risada de Shaltear ficava cada vez mais alta. Ah! Sua alegria de barriga cheia ecoou pelo corredor enquanto a garota lentamente levantava a cabeça novamente. O rosto que viram fez com que os mercenários se sentissem como se seus corações estivessem sendo esmagados no peito e a água gelada enchendo suas veias. Esse rosto não era mais bonito. A cor que fluía de suas pupilas tinha tingido seus olhos completamente de vermelho, e as 2 fileiras de dentes brancos em sua boca agora pareciam um conjunto de delicadas agulhas de seringa, como a boca aberta de um tubarão. Um brilho rosa lascivo vazou de sua garganta enquanto saliva transparente escorria de sua boca. Ah! Shaltear mostrou suas presas e sorriu, tão largo que os cantos de sua boca quase tocaram suas orelhas. Ela riu várias dezenas de vezes, como o badalar de um sino desafinado. Choramingos de desespero encheram o ar do salão. Embora estivessem em uma caverna, parecia que nem mesmo o ar poderia suportar e juntou-se aos ecos retumbantes. Uma garota? Um monstro? Um demônio? Não foi nenhum deles.
Esta era a encarnação do terror. Apesar da distância entre eles, eles podiam sentir o cheiro de sangue em seu hálito. Devido à intensidade do fedor, parecia que até o ar estava ficando vermelho. Uá! Tomado pelo pânico, um dos mercenários gritou e pressionou a alavanca de sua besta. O raio rasgou o ar e se cravou profundamente no peito de Chaltear. O impacto a fez vacilar ligeiramente. Solto! Ao ouvir a voz de seu líder, os mercenários voltaram a si, afugentaram seu medo e dispararam suas bestas como um só. Os raios que dispararam rugiram como uma chuva torrencial, crivando o corpo de Chaltear com projéteis. 31 das 40 setas disparadas acertaram, cada uma perfurando profundamente seu corpo. A esta distância, as flechas podiam até atravessar uma armadura de metal, então esse era o resultado lógico. Além disso, os 4 que haviam entrado em sua cabeça seriam fatais para um ser humano. Alguém suspirou. Nós o matamos. Essas palavras eram a esperança a qual todos eles estavam se agarrando. Embora seu inimigo ainda estivesse de pé, tantas flechas se projetavam dele que parecia um porco-espinho. Pelo bom senso, deveria estar definitivamente morto. Ainda assim, enquanto esse pensamento enchia suas mentes, as cinzas fumegantes de medo dentro de seus corações não podiam ser extintas. Como se movidos por algum tipo de sexto sentido, os mercenários começaram a recarregar suas bestas. E então, Chaltear se moveu. Como um maestro se preparando para dirigir uma performance, ela abriu lentamente os braços. Os raios que cobriam seu corpo começaram a abrir caminho e então caíram no chão. Nenhum deles tinha uma única gota de sangue neles, nem suas cabeças estavam amolgadas. Era como se nunca tivessem sido usados. Chaltear riu, e um rosnado vil de predador apareceu em seu rosto. Gritos dispersos de terror elevaram-se dos mercenários assustados. Como se impulsionado por aqueles gritos, incontáveis raios rasgaram o ar em direção a Chaltear mais uma vez. Os inúmeros projéteis empalaram seus globos oculares, perfuraram sua garganta, penetraram em seu abdômen e afundaram em seus ombros. No entanto, a garota que conheceu um destino tão terrível apenas parecia irritada, como se tivesse sido pega em uma garoa. É inútil, Steel, mas você ainda tenta então Ardtil. Ela deu um passo à frente e então, ela saltou. O teto estava cerca de 5 metros acima do chão da caverna. A garota saltou alto o suficiente para estender a mão e tocá-lo facilmente. Ela navegou graciosamente pelo ar e pousou do outro lado da barricada. Quando seus saltos altos estalaram no chão, todas as flechas presas nela também caíram. Ela se virou para olhar para os soldados atrás dela, que estavam recarregando suas bestas. Ela deu um passo à frente e socou. Ela nem mesmo a colocou de volta nele. Foi um soco simples e casual. Dito isso, ele possuía uma velocidade extraordinária e seu poder destrutivo estava fora deste mundo. Sua mão perfurou o corpo do mercenário que ela socou, fazendo-o voar para a barricada. Com um estrondo que sacudiu o céu, a madeira da barricada se desintegrou, espalhando estilhaços por toda parte. Apenas o silêncio das lascas de madeira caindo no chão podia ser ouvido no silêncio que enchia o salão. Os atordoados mercenários pararam de recarregar suas bestas, olhando estupidamente para Chaltear. Chaltear enfiou o dedo indicador na massa de sangue que flutuava acima dela e tirou um fio de sangue, que se transformou em um personagem diante dela. Parecia um caractere sânscrito ou um símbolo semelhante e era chamado de runa mágica. Chaltear possuía uma classe chamada Bebedor de Sangue, e esta era uma de suas habilidades. Poça de Sangue. Este orbe de sangue encantado pode armazenar o sangue de vítimas para vários fins. Também pode drenar mana do sangue, então alguém pode usar habilidades que aumentam os feitiços sem consumir MP extra. Penetrate Magic Implosion. Depois de lançar este feitiço de 10º nível, que era do mais alto nível de magia, os corpos de 10 mercenários começaram a inchar por dentro. Não houve tempo para eles gritarem. Tudo o que podiam fazer era assistir seus corpos se expandir inexoravelmente, olhares de terror ignorante em seus rostos. Então, no momento seguinte, seus corpos explodiram, como balões estourando. Ah! Fireworks! Quão linda! Azar! Chaltar apontou para o sangue espirrando, aplaudindo e gargalhando enquanto ela o fazia. Uou!
Seguindo aquele grito, um mercenário empalou o peito de Chaltear por trás, perfurando seu coração. Cerrou para cima e para baixo, como se para alargar a ferida. Morra, seu monstro! A espada larga depois disso quase cravou a cabeça de Chaltear ao meio, sua ponta parando depois de perfurar seu olho esquerdo. Vocês, apressem-se e fiquem presos. Enquanto lamentos e gritos se erguiam deles, 3 mercenários golpearam o corpo de Chaltear com as armas que tinham em mãos. Eles balançaram uma e outra vez, mas Chaltear ainda permaneceu firme, apesar de ter uma espada larga enterrada no meio de seu rosto. Esse rosto exibia um sorriso assustador, sem nenhum sinal de que ela estava com dor. Depois de se cansarem de atacá-la, os mercenários largaram as espadas e começaram a socá-la e chutá-la, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Embora fossem muito maiores do que ela, Chaltear permaneceu impassível. Era como se os mercenários estivessem atacando uma enorme pedra. Chaltear inclinou a cabeça para olhar os mercenários e começou a pensar. Então ela bateu palmas, tendo pensado em algum esquema diabólico. Ela exalou, como se expelisse o calor de dentro dela. O fedor espesso de sangue coagulado deixou as pessoas ao seu redor nauseadas. Chaltear arrancou descuidadamente a espada larga enfiada em sua cabeça. Depois que ele foi embora, não havia nenhum sinal de que ela tivesse sido ferida em primeiro lugar. Quando ela estava prestes a balançar, ela parou no meio do caminho. A ferrugem cobriu a espada, e ela lentamente se desfez. Em sua mente confusa de sangue, ela pensou em uma penalidade de uma de suas classes de trabalho, cavaleiro amaldiçoado, e ela jogou fora de uma maneira vagamente desapontada. Então, ela casualmente sacudiu uma daquelas delicadas mãos de marfim dela. E assim, 3 crânios rolaram para o chão. Fugir! Fugir! Corra por suas vidas! Não podemos derrotar um monstro assim! Os mercenários gritaram e fugiram em todas as direções. Tendo perdido toda a vontade de lutar, um dos homens correndo foi agarrado por trás por Chaltear, que agarrou sua cabeça com as 2 mãos e apertou. Sua cabeça se abriu como um molusco com a carapaça rachada, e seu braim esguichou para fora. O que é aquela expressão em seus rostos? Você está assustado. Espere um minuto. Espere um pouco, estou Com a curiosidade despertada por aquela voz sinistra, os mercenários se viraram para ver uma visão de revirar o estômago. A rainha dos pesadelos bêbada de sangue os perseguiu, não permitindo que um único mercenário escapasse. Um dos homens em fuga tropeçou, rolando sobre os pés de Chaltear. Me poupe. Por favor. Não vou fazer nada de ruim de novo. Quando ela olhou para o homem, chorando e choramingando por misericórdia enquanto ele agarrava sua perna, o rosto de Chaltear se abriu em um sorriso predatório. O mercenário imediatamente entendeu o que aquele sorriso significava e seu rosto ficou cinza pálido. Então tio. Não. Pare. Ainda segurando sua perna, o homem foi levantado fisicamente no ar. Com uma mão segurando suas costas, ela o jogou levemente no teto. Incapaz de resistir à força sobrenatural de seu braço, o mercenário finalmente o soltou e fechou os olhos com força. Depois de um breve período de ausência de peso, ele sentiu a força da gravidade puxando-o para baixo novamente. E então sua mão atingiu o chão, enviando uma onda de dor por seu corpo. Ser capaz de sentir dor era a prova de que ele ainda estava vivo. O mercenário, grato por ter escapado da morte, abriu os olhos levemente e então percebeu que estava comemorando muito cedo. Isso porque as esguias mãos branco-marfim de Chaltear o abraçaram gentilmente, não permitindo que ele tocasse totalmente o chão. Ele não escapou das garras deste monstro aterrorizante. Não apenas isso, uma boca aberta se abriu diante dele, parecendo um caroço de sangue coagulado, irradiando um fedor que ele nunca havia encontrado antes. Como foi um tio, você realmente achou que poderia morrer tão facilmente e tio não tio, ela disse enquanto mostrava a língua para ele. Poupe-me. Não, assim ele não comer então, tio. Sua boca se abriu até passar pelas orelhas, até ser grande o suficiente para engolir um crânio inteiro. Ninguém aqui sabia disso. Ninguém aqui sabia que os monstros chamados verdadeiros ancestrais no DMO RPG Yggdrasil eram encarnações físicas de desastre.
A boca que se abria até a altura das orelhas tinha uma forma semicircular, e os 2 caninos dentro dela eram longos o suficiente para alcançar seu queixo. Seus olhos escarlates brilhantes eram da cor de sangue, e as pontas dos dedos de seus braços de madeira seca brotavam garras que tinham cerca de 10 centímetros de comprimento. Ela parecia estar curvada sempre que se movia e saltava sobre sua presa em um ataque voador. Essa era a postura que ela tinha. Vampiros eram monstros que eram mestiços de humanos e morcegos, e os vampiros de origem de alto nível pareciam mais monstruosos do que os outros. Os únicos monstros do tipo vampiro que poderiam ser considerados bonitos eram as concubinas de Chaltear, as noivas vampiro. A única razão pela qual Chaltear Tetru e Vampire parecia tão bonito era porque o membro da guilda que a projetou era hábil em desenhar e transformar sua arte em realidade. A aparência atual de Chaltear era sua aparência original como uma verdadeira vampira. Em outras palavras, sua aparência usual era apenas uma farsa. Como um brinquedo de borracha, ou uma sanguessuga inchada e nojenta, Chaltear roeu a garganta do mercenário. Não ficou claro se o mercenário primeiro sentiu dezenas de agulhas perfurando sua garganta, ou se ele ouviu o som nojento de seu sangue sendo drenado em um instante. O homem sentiu sua própria existência sendo drenada, e o pavor arrepiante dessa compreensão instilou nele um terror que ele nunca havia sentido antes. No entanto, mesmo enquanto tentava lutar, seus membros ficaram pesados e sua visão escureceu. Depois de drená-lo, Chaltear jogou de lado o cadáver ressecado, lambendo uma gota perdida de sangue com uma língua úmida e brilhante. Então, ela sorriu brilhantemente para os outros mercenários, que não sabiam se deveriam fugir. Muitos mais lanches para mim e Intil. Inúmeros gritos de raiva e desespero ecoaram pelo grande salão. Chaltear sorriu maldosamente enquanto ela permanecia dentro do corredor silencioso que agora estava vazio de qualquer movimento. A orbe de sangue acima de sua cabeça havia absorvido muito sangue fresco, a ponto de ser apenas um pouco menor que sua cabeça. Until. Depois de ouvir a exclamação de alegria de Chaltear, a noiva vampira, que estava posicionada na entrada do salão para evitar que alguém escapasse, baixou a cabeça e acrescentou: "Estou feliz que você tenha se divertido, meu nobre mestre." Hora do prato principal. Chaltear abriu a porta do depósito para o qual Brain havia fugido, rompendo a fechadura. As dobradiças ainda estavam penduradas na porta na mão de Chaltear. O depósito era apertado, com vários sacos e caixas dentro. Foi aqui que Chaltear cheirou algo surpreendente, ar fresco, perfumado com poeira, o aroma do vento de fora. Ao mesmo tempo, o rastro de um humano ficou mais fraco. Chaltear pode ter se perdido em seu frenesi de sangue, mas ela ainda se lembrava da missão atribuída a ela. Cuaa! Com um rugido furioso, Chaltear afastou os obstáculos em seu caminho e avançou para o lugar de onde o vento soprava. Ela encontrou um buraco atrás das caixas, que havia sido bloqueado por arenito a menos de 1 metro à frente. O ar fresco fluiu de uma fenda na rocha. Um túnel de fuga? O vampiro menor não estava mentindo, ele não sabia que havia uma passagem de fuga aqui. Um problema que costumava ocorrer com o uso de amuletos mágicos era que só se podia aprender o que o sujeito já sabia. O alvo não poderia dar respostas que ele não tinha, e se ele acreditasse que uma mentira é a verdade, então o questionador apenas aprenderia a falsidade. Ao contrário de Mari, Chaltear não tinha nenhuma magia para mover a terra. Se ela tentasse limpá-la com uma onda de choque, poderia derrubar todo o teto sobre eles. Ele havia escapado. Essas palavras flutuaram em seus pensamentos encharcados de sangue. Até certo ponto, Chaltear entendeu que ela havia falhado em sua parte da missão. Chaltear rosnou de raiva. Por que esse lamentável inseto de ser humano não estava se movendo de acordo com os desejos de Chaltear, um guardião de Nazarick? Tudo o que quero é transformar suas vidas desnecessárias em uma débil contribuição para a glória de Nazarick. Por que você não entende e se regozija com esse fato? Chaltear rangeu os dentes, e então a noiva vampira que tinha sido designada para vigiar o serviço gritou atrás dela. Chaltear-sama! O fato de uma de suas noivas vampiras ter deixado seu posto enfureceu Chaltear, e sua visão ficou vermelha enquanto ela brevemente entretinha a ideia de matá-la. No final, ela conseguiu conter as chamas de sua ira com grande esforço.
Se ela havia deixado seu cargo por um assunto importante, deveria ser poupada. Várias pessoas estão vindo para cá. Sobreviventes. Então vamos sair e encontrá-los.